Aleluia! Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo está vivo? Então faz um barulho aí para Jesus. A obra de Deus é assim. Ela não para. Ela continua. Vamos lá. A semana passada eu vi algo muito interessante do Senhor. Porque no meio de muitas coisas, a gente começa a perguntar muitas coisas para Deus, não é verdade? Fala assim para o seu irmão, se você se pergunta, imagina a pastora que vos fala. E o lindo de Deus foi que o Senhor falou muito comigo desde a semana passada a respeito de algumas coisas. A respeito de duas coisas. Primeiro, Ele falou, é tempo dos pequenos Davis se assentarem à mesa. E Deus também me falou outra coisa. Deus me falou assim, o fogo cura feridas. E o Senhor me disse assim, o verdadeiro Deus responde com fogo. E uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses dias, é que nós precisamos mergulhar naquilo que Deus está querendo nos dar nesses dias. Eu sinto que Deus está nos levando a um lugar secreto. Está nos alinhando o nosso coração. E os pequenos Davis agora vão começar a sair de trás das ovelhas. E vão começar a exercer coisas que você nunca pensou que ia exercer. Você vai começar a viver coisas que você nunca pensou que ia viver. E aí o Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre fogo, fogo, fogo. Então vai ter algumas vezes que você vai me ver falando sobre fogo nesses dias, amém? Uma palavra que a gente costuma muito ver e ouvir, que todo mundo fala, é em Levítico 6,12. Se você quiser, você pode abrir lá comigo em Levítico 6,12. Mas eu não vou ficar muito presa nesse texto, não. Levítico 6,12, terceiro livro. Olha como é que está a leitura da Bíblia, hein? Todos abriram Levítico 6,12? Amém? Vamos no 11. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vezes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E ele repete, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Quando nós vemos a palavra fogo na Bíblia, nós vemos coisas muito específicas de Deus. E alguns dos exemplos que eu vou dar agora são exemplos que alguns nós vamos destrinchar, nós vamos falar em alguns dias. Nós vemos de repente Moisés ser atraído por uma sarça que queimava, que ardia, e aquilo chamou a atenção dele porque ela não se consumia, e foi aquele fogo que chamou a atenção de Moisés, e ali ele recebe não é um chamado apenas, nós usamos muito essa passagem por um chamado, mas na verdade ele se lembra daquilo que ele começou lá atrás no Egito a respeito do povo, da libertação do povo do Egito. Nós vemos lá em Elias, quando ele desce fogo, Deus desce fogo, e todos os profetas de Baal são consumidos pelo fogo. Nós vemos lá em Isaías, a brasa viva, tocando nos lábios, e ele fala, ai de mim que sou impuro de lábios, porque eu vi o Senhor, e ele é purificado com uma brasa de fogo, os seus lábios para anunciar o Evangelho. Nós vemos principalmente no Antigo Testamento, muitas vezes Deus falando sobre o fogo. Quando o profeta ora e o fogo desce dos céus e consome todos os seus inimigos. Então assim, nós vemos a característica do fogo presente em várias passagens bíblicas. Porque o fogo de Deus, ele faz algumas coisas. O fogo de Deus, ele, além de representar o poder de Deus,
ele traz a manifestação de quem Deus é. E fala a verdade, quem não gosta de um fogo? Vocês são filhos dessa casa. Nós gostamos de um reteté, fala a verdade. Nós gostamos do fogo, nós gostamos de uma adoração com liberdade. Nós gostamos de jogar no chão. Nós gostamos de sair as mulheres do culto que nem uma panda, tudo borrada. A chapinha foi embora, porque foi tudo para frente o choro. Tudo isso na presença de Deus. Quando um profeta se levanta e fala com você, parece que abre aquilo que muda aquilo que estava dentro do teu interior e muda o teu exterior. O fogo nos mantém vivo e mantém dentro de nós vivo o poder de Deus. Quando nós não sabemos o que sentir, nem como orar, nem como pensar, é aquele toque de Jesus em nós que faz a diferença. Às vezes nós não ouvimos precisamos ouvir de alguém algo assim. Olha, Deus está com você. Não adianta você pegar a palavra, fala comigo e Deus fala, vou derrubar todos os inimigos. Não adianta você abrir a palavra e ouvir, Deus vai fazer isso. Tem horas que o que acalma o nosso espírito e a nossa alma é um toque de Deus. Esses dias eu estava na casa da minha mãe, que eu fui ver ela que ela chegou. E aí a gente começou a falar umas coisas e eu falei assim, como é bom, até postei esses dias, como é bom a escolha que eu fiz um dia. Como eu amo isso aqui. Como eu amo sacrificar todos os dias nesse lugar. Como eu amo essa casa, como eu amo vocês, como eu amo esse ambiente. Como eu amo a presença. Na nossa maturidade com Deus, nós começamos a entender que aquilo que era tão importante para você, parece que não tem mais tanta importância. Talvez alguns anos atrás na minha vida, o que eu mais desejasse fosse uma casa própria. Hoje eu moro de aluguel. Mas hoje isso não é mais importante para mim do que essa casa. Do que Deus faz nessa casa, do que Deus faz na vida de vocês. Quando Deus se move com algo e vocês me trazem um testemunho, Deus sabe que eu estou falando é verdade. Foi a melhor escolha da minha vida, viver no altar de Deus, escolher Ele, viver por Ele. Pastor, é fácil? O Evangelho nunca disse que seguir Jesus seria fácil. Por que você acha que com você vai ser diferente? Pergunta para o teu irmão, o Evangelho não é fácil. Fala para ele, por que você acha que com você vai ser diferente? A palavra aqui de Deus diz, né? Não nesse versículo, antes de entrar nele, diz que no mundo tereis, mas às vezes nós nos comportamos como se o mundo pudesse nos dar coisas que ele não pode nos dar. Às vezes nós nos comportamos como se o mundo pudesse suprir coisas em nós que ele não pode suprir. Às vezes nós buscamos no mundo respostas e soluções que Ele não pode nos dar. A palavra de Deus é clara e ela nos diz, no mundo você terá aflições. Mas o que Ele diz, tende? E por que Jesus fala que nós temos que ter bom ânimo? Não é só porque Ele venceu. Mas porque a primeira coisa que nós sentimos diante das dificuldades é o desânimo, não o ânimo. O primeiro sentimento que vem, quando as coisas começam a sair do nosso controle, porque nós gostamos de ter o controle. Nós gostamos de saber aonde nós estamos indo. Nós queremos saber qual é o nosso destino. Nós queremos saber se vai ter buraco no caminho, se nós vamos tropeçar. Nós queremos saber o que é que Deus está preparando nesse caminho. Nós não gostamos de surpresas. Nós queremos saber exatamente o que é que está nos esperando. Para nós podermos nos preparar e aprender a lidarmos com as situações difíceis da vida. E quando nós não vemos isso, não sentimos isso, a primeira coisa que nós ficamos é desanimado. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Ele sabe que uma arma diabólica é quando o diabo começa a causar em você desânimo. Quando você começa a olhar para as coisas e você não vê mais esperança.
Quando você olha para a sua vida e você não acredita mais que algumas coisas vão mudar. Quando nós, de repente, somos obrigados a reconhecer que aquela fé toda que a gente fala que tem, não está dentro de nós como nós gostaríamos que estivesse. Só eu que sou assim de vez em quando, sabe que a pastora passa a luta também. Todos nós passamos pela mesma escola. Todos nós passamos pelo mesmo caminho. Porque todos nós somos filhos do Deus vivo. E uma unção ou uma posição dentro da igreja não impede você de enfrentar certas coisas como todos nós enfrentamos. E como filhos, às vezes Jesus fala que sim, senta aqui na cadeirinha que você vai aprender algumas coisas. E às vezes a gente faz como uma criança birrenta que a gente sabe o que está esperando e começa a bater as pernas e começa a virar de lado e nós não queremos ir para o lugar onde Jesus está nos chamando para ir. Como se nós tivéssemos escolha. Porque na verdade nós não temos escolha. Quando Deus resolve mexer em certas coisas na nossa vida, não adianta fugir para debaixo da cama. A palavra em Levítico diz que todos os dias o sacerdote tinha que colocar lenha no altar. Todos os dias, para que houvesse fogo, precisaria colocar lenha no altar. E o fogo, ele tem uma característica muito especial, ele purifica, ele santifica. O fogo que é o símbolo do avivamento, ele precisa ser gerado com quebrantamento. O fogo é o símbolo do poder de Deus. Na Bíblia, o Espírito Santo é a manifestação do Espírito Santo. E eu estou aqui nesta manhã para te dizer que Deus começou no domingo passado, Ele não está começando hoje, um tempo de manifestações de Deus nessa casa. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo que todas as igrejas de Cristo estão sendo realinhadas para o propósito que Deus quer. Porque há uma palavra de avivamento sobre as nossas nações. Este bairro vai ser do Senhor Jesus. São Paulo vai ser do Senhor Jesus. O Brasil vai ser do Senhor Jesus. E você é a arma secreta de Deus para incendiar aqueles que precisam ser incendiados. Agora olha para o teu irmão do lado e diga assim: eu preciso te falar uma coisa, meu irmão. Esse fogo ainda está meio fraco aí no teu coração. Fala assim: eu preciso ver você queimar. Fala para ele: eu preciso ver você queimar. Às vezes a gente fala que quer viver grandes coisas de Deus. E fala: eis-me aqui, sapateia. Mas parece uma geladeira fria. Daquela que abriu no Polo Norte ainda. Nós vamos incendiar se o fogo nos incendiar. Porque o verdadeiro Deus responde com fogo. E Ele quer queimar o teu coração. E Ele vai queimar aquilo que é impuro dentro de você. Ele vai te santificar. Mas Ele vai gerar em você um quebrantamento. Ele vai gerar em você algo novo dos céus. Que vai te fortalecer de uma forma poderosa. Mas você precisa colocar lenha todos os dias no altar. Todos os dias você vai precisar colocar lenha. Mas é engraçado que no versículo 11 diz que primeiro ele tira as cinzas. Onde tem muita cinza, o fogo não flui. Quando tem muita cinza, o fogo não flui. Não dá mais para você viver de passado. Não dá para você ficar vivendo de passado se você quer o novo de Deus. Para de olhar as cinzas que você já queimou. E eu não digo só de problemas. Às vezes você se lembra quando você queimava na presença de Deus de um jeito diferente. Às vezes você se lembra quando você adorava a Deus como era. Às vezes você se lembra a forma que você dançava, a forma que você orava, a forma que você se derramava diante de Deus. E em algum momento da sua vida você está olhando para você e você diz: algo quebrou em mim, porque eu não sou mais o mesmo. Eu não consigo ver mais da mesma forma. Eu não consigo agir da mesma forma. Hoje eu só olho defeitos. Eu só consigo ver erros. Eu só consigo ver o que está errado. Mas eu não consigo ver aquilo que me tocou um dia. Aquilo que me fez contar as horas para ir para a igreja. Aquilo que me fez contar os minutos para entrar no meu quarto, falar com Ele.
Ah, aqueles dias que eu falava Jesus. Sabe aqueles dias que você só falava Jesus? E o fogo caía? Já passou por isso? Ai, eu já. É tão bom. Ai, é tão bom. Aquelas vezes que você falava Jesus, parece que o fogo vinha, o choro já vinha na garganta, e você se derramava na presença de Deus, e a sua maior preocupação era estar com Ele. Mais nada. Você não estava preocupada com as contas. Você não estava preocupado com o que você não tem. Você não estava preocupado com o que você viveu. O seu coração era só dele. E ele era só seu. É tão duro quando a gente perde isso. Quando a gente percebe que o nosso coração não é mais só dele. E que nós não somos mais só dele. Porque o altar onde a gente tira, onde a gente põe o fogo, a lenha para o fogo. E o altar onde a gente coloca o sacrifício. E o altar onde a gente põe fogo, está cheio de cinzas, de coisas que já deviam estar enterradas na sua vida. E não foram enterradas ainda. Este é o tempo de colocar lenha todos os dias, no altar do teu coração. Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo orar muito tempo, pastor, é muito difícil para mim. Sabe por que é difícil? Porque você nunca ora. Porque quem começa a orar todos os dias e falar com Deus, parece que vai esquentando o motor, como diz os pentecostais. Uma hora você começa com 5 minutos, uma hora 10 minutos, e se você coloca diante de Deus, tudo aquilo que você precisa, você fica uma hora brincando, chorando, pedindo, agradecendo, e aprendendo a ouvir o que Ele quer dizer. E eu quero falar hoje das coisas que nos impedem de queimar diante de Deus. Você já viu uma pessoa que está pegando fogo? E aí você pega um pano para colocar, para abafar aquilo lá. O que acontece com o fogo? Ele apaga, não é isso? Sim ou não? Às vezes você está queimando por Deus. Mas acontece alguma coisa na sua vida que é como se fosse um pano. Que cai sobre você e sufoca. E começa a apagar aquilo que você já estava incendiado por Deus. E hoje eu estou te perguntando, o que é que tem sufocado a tua fé? O que é que tem apagado esse fogo que Deus gerou em você? Porque eu falo isso sem medo, temos muitos profetas nesta manhã, neste lugar. Nós temos muitos ministros neste lugar, que estão no altar e que estão fora do altar. Nós temos pessoas aqui, que Deus quer usar de uma forma poderosa. E não é título que te prende a isso. A palavra em Tessalonicenses 5,16 diz, se eu não me engano, não extinguis o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Essa movimentação de fogo precisa ter essa ação, precisa ter esse movimento. Os dons precisam começar a ser manifestos. E não é dentro só de 4 paredes. É no seu trabalho, é na rua quando você vai para o ponto de ônibus. É no farol do teu, quando você está parando no carro. Deus quer usar a tua vida. E você não pode pôr Jesus numa caixinha e impedir que a mensagem da salvação seja anunciada pela tua boca. Você já parou para pensar que a faculdade que você faz foi Deus que te deu? Você já parou para pensar que o trabalho onde você está foi Deus que te deu? Você já parou para pensar que a família que você tem foi Deus que te deu? Que nada foi um erro de Deus? E que para o Senhor, nós somos agentes dEle, para manifestar aquilo que Ele quer através da nossa vida. Eu vou falar uma coisa para vocês, falando de Moisés. Não precisa abrir até por causa do horário, eu quero dar uma... Eu li um livro uma vez e eu achei muito interessante isso daqui. Ele fala assim, ele começa um texto falando,
Ele fala assim que tem um ditado que disse assim: o pássaro com asa quebrada nunca mais voará mais alto. Já ouviram isso? Já? Eu nunca tinha ouvido, para falar a verdade. Um pássaro que está com a asa quebrada, nunca mais ele voa mais alto. E quando eu li nesse livro isso, eu achei interessante uma coisa, porque ele diz que Deus tem uma galeria de aves de asas quebradas. Raabe foi assim. Jonas, que fugiu para não pregar o evangelho, foi assim. Marcos, que parecia um inútil para Paulo, no final Paulo diz: traz-me Marcos, que ele me é útil no ministério. Esse ditado diz que nunca mais você vai conseguir voar quando algo quebra em você. Mas Deus faz justamente o contrário. Não importa o que é que foi quebrado em você. Não importa qual sejam as suas dúvidas. Não importa o que não se encaixou. Quando Deus tem um propósito com alguém, não importa que caminhos você andou. Deus é aquele que faz aves com asas quebradas voarem mais alto e mais alto, como nunca voariam antes. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que Deus, ele usa as pessoas que já tiveram suas asas quebradas. E Moisés era esta pessoa. Moisés, a gente vê lá em Êxodo 3, chamando ele para a sarça ardente, Deus atraindo ele com, repete comigo, fogo. Só que quem era Moisés? Um cara com a asa quebrada. Eu imagino Moisés entrando naquele deserto, como um dia qualquer. Deus nunca toca uma trombeta dizendo: hoje eu vou falar com você, meu servo. Olha o raio, blá, olha o trovão, blá. Não! Deus fala com a gente quando a gente menos espera. Quantas vezes Ele usou a pessoa que está do seu lado aqui para trazer algo de Deus para a sua vida? Com um abraço, com um sorriso, com uma palavra de Deus, com uma oração que fez. Moisés saiu para apacentar como todos os dias naquele deserto. O sol era escaldante como todos os dias. Era aquele calor infernal como todos os dias. E ele pegou o rebanho dele, foi para o deserto e trabalhou como todos os dias. E ele estava lá no meio do deserto. De repente algo chamou a atenção dele. Deus nunca avisa quando Ele vai falar. Deus não precisa ficar te preparando para ouvir a voz dEle. Deus não precisa ficar te alertando: olha, filho, fica calma aí, tá? Porque hoje eu vou falar com você mais tarde no culto. É hoje, presta atenção que eu vou falar com você naquele lugar. Não, o Senhor, Ele é simples. E Ele fala conosco de uma maneira simples. Moisés se levantou e foi para aquele lugar, como todos os dias ele fazia a mesma coisa. E ele ouviu a voz do Senhor aquele dia. Só que eu imagino que quando ele foi ouvir a voz de Deus, talvez aquele dia não era um dia qualquer para Moisés. Talvez aquele dia ele se lembrou: Deus, onde eu fui parar? Deus, o Senhor tinha me colocado no meu coração que eu seria o libertador do meu povo. Deus, eu fui um milagre. Eu fui tirado das águas. Eu fui criada no palácio de Faraó. Deus, como é que eu fui parar no meio do deserto com um monte de ovelha? O Senhor parecia ter algo tão diferente para mim. Como é que tudo aquilo que eu acreditei que eu viveria, não é mais o que eu estou vivendo hoje. E hoje eu olho, eu só vejo areia, 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 ovelhas. E eu não consigo enxergar o que é que o Senhor vai fazer na minha vida. Naquele dia, talvez Moisés estivesse sentido como uma ave de asa quebrada, dizendo assim: ei, nunca mais você vai voar. Tudo que você achou um dia que você ia viver, nunca mais você vai viver. Porque quebrou alguma coisa aí, que você fez errado,
que você se movimentou do jeito errado, que aconteceu no meio do percurso e que isso não vai trazer de volta aquilo que você quer viver. Moisés, eu acho Moisés falando com ele mesmo, se estivesse no espelho, Moisés, você, cara, estragou tudo. Moisés, você está longe de tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Moisés, você era um milagre. Moisés, você foi arrancado do rio Nilo, onde você ia morrer. E você foi colocado no meio de um palácio. E você viu coisas e viveu coisas e aprendeu coisas que você nunca pensou que aprenderia na tua vida. Moisés, você passou por tudo isso. Mas hoje você está sentado num banco de areia, debaixo do sol escaldante, achando que a tua vida terminou, achando que nunca mais você vai voar mais alto, achando que nunca mais certas coisas vão acontecer com você. Mas o fogo queimou a sarça. E o fogo chamou a atenção de Moisés. E ele começou a olhar aquele fogo, aquela sarça queimando. E ele começou a ser atraído por aquilo. Se você não é atraído pelo fogo de Deus, há algo errado em você. Se você quer viver uma frieza espiritual, há algo errado em você. Cuidado, você está com sintomas de que algo está errado. Você foi chamado para ser um filho do fogo. Você foi chamado para viver coisas extraordinárias em Deus. Você foi chamado para ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Você foi chamado para fazer a diferença na vida das pessoas. Deus não te vê como alguém que tem a asa quebrada. A sua vida não acabou. Tudo aquilo que Deus está fazendo, Ele está apenas começando na tua história. Não olhe para a tua vida como se algo acabou, porque Ele está apenas começando. Ele está apenas começando. Está tudo dizendo não, mas Ele está apenas começando. Aquela hora quando ardeu, Deus já chama ele pelo nome. Moisés, Moisés. Como dizia o apóstolo Valdomiro, Moshe, Moshe. Ele não se esqueceu de você. Quando chega o tempo, quando chega a hora, Ele te chama pelo nome. Ele está te chamando nesta manhã pelo nome. Será que você pode falar o seu nome aí baixinho agora? Fala seu nome. Tem preguiça não, fala seu nome. Ele está chamando o seu nome. Ele conhece a sua história. Ele sabe quem você é. Ele conhece todas as suas marcas. Moisés, quando estava diante da sarça, ele se lembrou de tudo aquilo que estava frustrado na vida dele. Ele se lembrou de tudo que escorreu pelos dedos dele. Ele se lembrou de tudo aquilo que parecia que ele não ia viver mais. Mas ele ouviu o nome dele. E o nome dele era a forma de Deus dizer: jamais me esqueci de você. E a resposta de Moisés também é bem clara. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. De alguma forma, a voz que ele ouviu aquele dia, para responder, eis-me aqui, ele sabia que aquela voz era a mesma que gritava dentro dele dizendo: você é o libertador do povo de Deus. Você pode estar passando o que for na sua história. Você pode estar vivendo o que for na tua vida. Mas quando você ouvir Deus chamando o teu nome, você vai saber quem Ele é. Você vai se lembrar de tudo que Ele tem dito a seu respeito. Você vai se lembrar das promessas que Ele tem para a sua vida. Você vai se lembrar que Ele ainda tem os mesmos planos a respeito de você. Não importa se você quebrou a sua asa no meio do caminho e que agora você não está conseguindo voar. Vai ter um tempo de Deus que Ele vai soprar sobre você e você vai começar a voar mais alto, mais alto, mais alto. Porque ninguém pode frustrar os planos que Deus tem para a tua vida.
Ninguém. Homens podem tentar frustrar, pessoas podem querer frustrar, mas ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida. Quem constrói a sua história é Ele, é Ele, é Ele, é Ele que constrói a tua história. Ninguém mais vai pôr vírgula na tua história se não for Deus. Ninguém mais pode virar a página da tua vida se não for Deus. Ninguém. E Moisés, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei direito o que você vai fazer, mas isso está me atraindo. Eu sinto que isso é algo para mim agora. Eu quero ver isso. E ele foi chegando perto. E Deus fala para ele: tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você está pisando é santo. O fogo exige de nós santidade. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Nós precisamos reavaliar nosso coração e buscar santidade ao Senhor. Nós precisamos nos comprometer com a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho não é o que eu entendo, é o que está escrito. Tem tanta gente que pega essa palavra e entende do jeito que quer. Tem tanta gente que usa um versículo e justifica outro. Mas a palavra é uma só. O Evangelho é um só. E a base do Evangelho é amor. É intimidade. É fogo. É presença. Essa é a base do Evangelho de Jesus Cristo. É perdão. É cura. É libertação. É restauração. Essa é a verdade do Evangelho. E ela jamais, jamais será mudada. Nós podemos tentar mudar o Evangelho, mas o Evangelho nunca será mudado, porque Deus é Deus em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas eu vou te dizer uma coisa. É tempo de queimar na presença de Deus como nunca antes. Sabe? É tempo de sermos instrumentos do poder de Deus. É tempo, sabe, de permitir que esse fogo queime. Sabe como esse fogo continua a queimar dentro de nós? Pergunta para o teu irmão, você sabe como? Pergunta para ele, vê o que ele responde para você. O que ele está respondendo para você? Tem uns que devem estar falando com oração. Alguns estão falando com palavra. Alguns estão falando algumas coisas aí, mas posso falar uma verdade? Isso tudo é real. Mas você continua queimando quando você compartilha. Quando você compartilha, você queima. Já entrou no culto um dia e você estava naquele dia dizendo: Deus, hoje eu só estou a graça. Só o pó. Se o Senhor não me tocar hoje, os mais revoltes, que tem aqueles que têm o revoltes, momento revoltes, fala: se o Senhor não falar comigo, eu não volto nessa igreja. Eu vou sair do discipulado, hein, Jesus? Jesus, eu estou falando sério. Se você não falar comigo, eu vou sair da igreja. Uns menos revoltes, chega perto do altar se arrastando, dizendo: Deus, aí faz aquela cara de pidão abandonado, de cachorro abandonado. E aí faz aquela carinha assim de: me adota, senão eu morro. E aí fala: Jesus, eu estou aqui. Fala comigo, por favor, que hoje a coisa está feia. Aí Deus não começa a falar: então eu choro, mas fala comigo. E na verdade, quando você é um profeta de Deus, ou você está atuando no ministério, ou quando você tem algo de Deus, quando você está assim, e você é instrumento de Deus na vida de outra pessoa, parece que aquilo que você carregava vai embora. Já teve essa experiência? Quando você começa a falar de Jesus, parece que algo muda. Às vezes você fala assim: meu Deus, hoje eu estou pregando para mim mesmo. Como pode? Já aconteceu isso? Eu nunca me esqueço de um dia que eu estava num culto familiar. Uma mulher chegou assim e falou: ai, pastor, eu preciso de dinheiro para pagar a luz. Eu quase falei: eu também. Pastor, eu estou precisando de um milagre. Eu falei: oramos por nós duas juntas ou separadas?
Dura, sem dinheiro para fazer nada. A geladeira estava igual do Alasca, você abria vento. Nem água gelada tinha aquele dia. E aí ela falou assim, pastora, ora, eu vou ser sincera, aquele dia minha fé não estava boa, não. Eu não era nem pastora também. Vamos orar, irmã, porque parece que vem uma autoridade mentirosa. Vamos orar, Deus vai fazer. No fundo, Deus, você podia fazer para mim também primeiro, para eu ter fé, né? Aí comecei a orar. Amém? Amém, irmã, você conta a semana que vem, eu pensando, oh meu Deus do céu. Deus não fez na minha, como é que vai fazer na vida da irmã? Na semana seguinte, eu era pastora, era missionária. Missionária, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, ai Jesus, só falta agora ter andado na encrenca. Não, eu tenho que te contar. Você acredita que Deus colocou na minha conta 10 vezes o dinheiro que eu precisava para pagar a conta? O quê? 10 vezes mais. Não, vem aqui, que história é essa? Eu fui lá no gerente, falei que o dinheiro não era meu, tentei devolver para o banco. E eu pensando, se fosse comigo, eu não ia procurar gerente porcaria nenhuma. Eu ia falar, Deus mandou a provisão, meu filho. Eu ia sacar aquilo e escorrer do banco. Não, eu fui falar com o gerente. Eu falei com o gerente falou que esse dinheiro é meu, que não tem como devolver, porque nem sabe quem foi que depositou na minha conta. E eu paguei isso, e eu paguei aquilo, e eu pensando, meu Deus. E eu, Jesus? Tem uma coisa errada nessa história. Fui eu que orei, Jesus, nenhuma ofertinha, sacanagem, hein, papai? Porque a gente fica tentando arrumar um jeito de justificar. Mas aquele dia eu lembro que eu saí de lá com algo dentro de mim que mudou tudo que eu estava sentindo. Porque é quando você vê Deus fazendo algo na vida de alguém, através da sua vida, você se lembra que uma hora Ele vai lembrar de você. Que o poder de Deus está passando por você. Que a palavra de Deus é verdadeira sim. Que milagres existem sim. E que no relógio de Deus, Ele está rodando. E o seu tempo está chegando. O seu tempo está chegando. Então não importa qual seja a experiência difícil ou boa que você teve até agora. Deus está te chamando, mesmo quebrado, para voar mais alto. Para voar mais alto. Não importa qual seja o tamanho da tempestade. Não importa qual seja o tamanho do problema. Não importa quais são os seus desafios. Quando Ele chamar você pelo nome, diga, eis-me aqui. Não importa se você não está entendendo o que Ele vai fazer. Não importa se de repente parece que nada está encaixando. Se Ele está te chamando, diga, eis-me aqui. Será que hoje Ele pode ouvir dos seus lábios, eis-me aqui? Será que hoje você pode ouvir a voz dEle te chamando para viver uma nova dimensão? Porque eu vou falar uma coisa muito séria agora. Papai cuida bem dos seus filhos. Ele nunca deixa faltar nada para os seus filhos. Você está sentado aí hoje, sentada aqui hoje, porque Deus tem cuidado de você. E isso é inegável. Você pode ter chegado com marcas ou sem marcas, mancando ou sem estar mancando, mas você está aqui porque Deus tem cuidado de você. E a fidelidade dEle é algo real na tua vida. Viva o que Ele está te dando hoje. Para de ficar se preocupando com o que você não tem amanhã. Viva o que Ele está te dando hoje. E aprenda a ouvir a voz dEle te chamando, porque Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje para um tempo onde você é atraído com fogo. E é engraçado que o fogo veio de Deus. Esse fogo que nós estamos falando não pode ser produzido por homens. Só libera esse fogo quem tem fogo. Ou vem dos céus esse fogo. Nós precisamos nesse tempo aprender a pôr lenha todos os dias na nossa casa. Todas as manhãs. Mas além o fogo vem, como nós acabamos de ler em Levítico 6:12, para sacrifícios todas as manhãs. Talvez o seu sacrifício seja passar 1 hora orando hoje.
porque a sua vida é tão corrida e você não consegue disponibilizar tempo para fazer certas coisas. Talvez o seu sacrifício hoje seja algo que Deus está te pedindo e que você não sabe direito como é que você vai fazer, mas Deus está te pedindo. E você precisa começar a se envolver naquilo que Deus está te pedindo para se envolver. Mas não finja que você não está vendo fogo. Não finja que você não está prestando atenção no que Ele está te dizendo. Não ignore os sinais de Deus na sua vida. Não ignore aquilo que Ele quer fazer com a sua vida. Porque Deus é Deus. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé. Se nesta manhã você não está preocupado com a questão do dinheiro. Ai, pastora, mas é que a minha vida está difícil. Eu não estou falando que você não vai se preocupar. Mas hoje eu quero desafiar você a ficar de pé. Você que quer dizer, eis-me aqui, Senhor. Para que Deus faça o que Ele quer fazer com a sua vida. Não é a respeito da tua conta para pagar, não é a respeito. É porque você se sentiu às vezes como um pássaro com uma asa quebrada. Mas você quer muito voar na presença de Deus. Você quer muito sentir a presença dEle de uma forma diferente. Você quer realmente voltar a crer como você voltava a crer. Você quer realmente sentir o perdão como você costumava sentir o perdão. Você quer a presença acima de qualquer coisa. Não importa se você estava frustrado ou não. Não importa se as pessoas não corresponderam ou corresponderam. Não importa se houve respostas ou não houve respostas. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Não importa quando você vai sair daqui, porque às vezes o pássaro com a asa quebrada vai sair daqui e vai tentar dar um voo, vai perceber que ainda alguma coisa não está legal, que ainda está doendo. Não importa como você está, Ele está te chamando para se derramar a Ele. Para se derramar a Ele.